Bem, então nós falamos que em qualquer uma dessas técnicas, mesmo em outras, não só nessas aqui, né, a gente sempre precisa usar o padrão, tá? Sempre precisa fazer o uso de uma substância que a gente chama de padrão. Tá? Então, existem dois tipos de padrões, né? Os padrões primários, tá? E os padrões secundários, né? Então, o padrão primário é um composto que tem algumas características, tá? Algumas características que ele tem uma composição conhecida, definida, tá? Então, compostos com pureza suficientemente alta para permitir a preparação de uma solução padrão, mediante a pesagem direta da quantidade da substância, seguido pela diluição, até um volume definido da solução. Tá? Então, depois eu vou falar sobre essas características, mas, por exemplo, entre elas está a higroscopicidade, né? O que é a higroscopicidade? É a capacidade de uma substância, de um sal, de absorver a água. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o NaCl, o sal de cozinha, tá? O sal de cozinha não é um padrão primário. Por quê? Porque ele absorve muita umidade do ar. E como eu tenho que ter uma garantia, né? Tenho que ter uma garantia de que aquele meu padrão que eu calculei, que eu preparei, está dentro daquele valor exato, que ele é um padrão, tá? Então, o NaCl, o cloreto de sódio, né, já não se enquadra dentro dessa característica, porque ele absorve a umidade do ar. Então, padrão primário são essas substâncias, então, que garantem, mesmo durante o preparo, elas não mudam a sua composição. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Entre eles, por exemplo, está o bifenalato de potássio. Tem uma série de outros padrões. Tá? Só coloquei aqui esse como referência. Então, o bifenalato de potássio é um padrão. Tá? Então, critérios desses padrões primários. Quais são os critérios para que uma substância se enquadre dentro dessa classe de padrão primário? Um minutinho aí. Então, entre as características, né, são alta pureza. Então, esse sal de cozinha também já não tem essa pureza, né, o sal desse comercial, né, a não ser que comprasse um sal analítico, né. Então, mas veja que a pureza deve ser entre 99% a 95% superior a essa. Estabilidade atmosfera. Então, é o caso que eu falei da higroscopicidade, né. Então, no caso do sal de cozinha, depende muito do dia. Um tempo seco, com pouca umidade, ele se mantém. Agora, se tiver umidade no ar, você já percebe, né? A primeira coisa que a gente vê, eu vejo minha esposa falar, o sal está úmido, né? Porque ele absorve a umidade do ar, né? Então, ausência de água, de hidratação, para que a composição do sólido não altere com as variações da umidade. É o que eu estou falando aqui, né? Então, ele é estável, a atmosfera, e não deve variar essa umidade, como acontece no cloreto de sódio. Tá? Baixo custo, né? Então, é lógico, solubilidade razoável no meio da titulação, e a massa molar razoavelmente grande, para que o erro relativo com a pesagem do padrão seja minimizado. Então, essas são algumas características de quando a gente utiliza esses padrões primários. Tá? E o padrão secundário, então, são aquelas substâncias que não se enquadram dentro do que nós apresentamos aqui nos critérios de padrões primários, tá? Então, pegando o nosso amigo cloreto de sódio, né? Pegando o hidróxido de sódio também, que é muito higroscópico, também absorve muita umidade do ar, né? Então, é um composto que permite preparar uma solução titulante, porém, sua concentração é determinada através da comparação ou da potencialização contra um padrão primário. Tá? Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, o NaOH, é uma base muito utilizada nessas titulações, tá? Ácido base. Entretanto, para que eu tenha confiança no resultado, eu tenho que padronizar o hidróxido de sódio. Então, eu padronizo ele com um padrão contra um padrão primário, tá? Aí sim, aí eu posso ter a garantia de que aquele padrão tem aquela concentração mesmo. Depois de preparado, ele não altera mais a concentração. É só durante o problema do sal, né, que vai absorvendo vai variando a sua composição durante o processo, né? Então, nós vimos que a titulação, então, ela envolve sempre uma instrumentação bastante simples, a instrumentação mais digamos, usual, né? Então, em laboratório, normalmente a gente usa a bureta, tá? A bureta, que é um instrumento volumétrico, né? Tem uma torneirinha aqui, a gente enche a bureta até a parte de baixo, né? E ali você vai, então, aí tem aqui o zero na parte superior, e vai, aqui então, na bureta vai o titulante, né? Às vezes pode até mudar, mas em regra geral, na bureta vai o titulante, tá? E no Erlenmeyer vai o titulado, tá? Vai o titulado. O titulado é a substância que eu estou fazendo a análise, né? E mais o indicador ácido base, tá? Então, esse suporte, né,
de ferro, que tem o suporte que prende a bureta, né? Então, aqui, essa é a instrumentação mais utilizada para esse tipo de trabalho. Então, usa-se a bureta, o titulante, o suporte, né, universal aqui, e aqui no Erlenmeyer se utiliza o indicador ácido base, ou a substância e o indicador, né, ácido base, para que você vai verificar, para verificar o ponto final, ou a viragem da titulação. Então, atingir o ponto de equivalência da tua titulação. Tá? Normalmente a gente trabalha com 3 Erlenmeyers, tá? Sempre trabalha com triplicata, né? Para ter uma média dos resultados. Se quiser trabalhar com mais, pode trabalhar, mas no mínimo 3 análises, né, são feitas. Então aqui está a bureta, né? Então, com a solução padrão, tá? Com a solução padrão. E aqui está a solução a ser titulada, né? Então, a nossa amostra mais o indicador. Então, vai adicionando à medida que for adicionando, até atingir a mudança de cor, no caso do indicador, tá? Então, a bureta, o suporte universal aqui prende a bureta, é uma garra que prende a bureta, né? E o Erlenmeyer, tá? A técnica é a seguinte, tu pega com uma das mãos, a mão direita, né? A mão esquerda, perdão, tu regula a torneirinha, né? E a mão direita, você vai agitando o Erlenmeyer, tá? Isso seria a forma mais comum de trabalhar, tá? Vai agitando para que ocorra homogenização, para que ocorra mudança de cor do indicador, né? Então, essa seria a forma mais comum. Agora, também pode ser usado, né, um aparelho, que hoje não é tão caro, esses aparelhos, esses agitadores magnéticos, né? Então, a maior parte dos trabalhos hoje são feitos com agitadores magnéticos. Você coloca dentro da solução uma barrinha magnética, né? Ela não entra em contato com a solução, é isolada, né? Então, aqui você coloca o agitador, uma agitadora agita a barrinha magnética, que por sua vez agita a solução, tá? Então, essa é uma técnica também que pode ser associada aqui ao nosso velho suporte universal, né? A nossa velha técnica de titulação, que é essa com o suporte universal, bureta e o Erlenmeyer, tá? Então, assim que terminar que o indicador mudar de cor, né? Você termina a tua titulação e mede o volume que você gastou do teu titular, tá? Então, aqui, por exemplo, tamanho aqui. Então, aqui nós temos o gotejamento, né? Aliás, aqui o titulado, né? A adição do indicador, o titulante que eu coloco na bureta, né? E agora começa o gotejamento, tá? Então, vejo o ponto de viragem do indicador, quando o indicador permanece. Às vezes essa cor aqui, ela vem e vai, tá? Vem e vai. Quando ela fica constante, ela não muda mais, então significa que a titulação chegou no final, tá? E aí eu faço a leitura na bureta, tá? Então, eu faço a leitura do volume gasto do meu titulante, tá? Na bureta eu faço essa leitura. Então, esse é o procedimento convencional de se trabalhar com esse tipo de técnica, tá? Uma coisa também que tem que ser levada em consideração é o seguinte, o famoso erro de paralaxe, tá? Então, sempre que eu tenho aqui, por exemplo, um líquido, né, dentro do cilindro, ele forma esse menisco, forma esse tipo de superfície aqui, tá? Então, aqui o menisco está, a parte inferior do menisco está exatamente sobre a leitura, tá? Agora, a posição do observador tem que ser levada em consideração, senão ocorre um erro de paralaxe. Então, se eu olhar muito de cima, que esse é o ponto que eu estou medindo. O correto é como essa figura está mostrando. O observador está na mesma linha da zona do menisco, tá? Da zona do menisco, tá? Se ele olhar muito de cima, pode haver um erro para menos. Se eu olhar de baixo, pode haver um erro para mais, tá? Então, o correto é você fazer a titulação sempre nesse ponto aqui. Sempre a linha de visão com a linha do menisco, tá? Nos instrumentos de maiores volume também, ele também sempre forma, só que já a diferença é menor. Aqui nesses pequenos, o menisco é maior, então o erro é bastante significativo, se não levar em consideração a questão do erro de paralaxe. Hoje em dia, existem vários tipos de tituladores, né? Então, aqui o que eu mostrei para vocês é simplesmente o sistema convencional, né? O mais simples de trabalhar. Agora, hoje você tem tituladores automáticos, por exemplo, tem desse tipo aqui, tá? Que você pode ir adicionando, né, a tua solução, coloca dentro de um frasco, né, e ele vai adicionando a tua solução no Erlenmeyer, onde você está fazendo a titulação. Esse é um tipo de titulação. Esses são totalmente automáticos, então, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, tem uma espécie de um êmbolo, né, que ele suga uma das soluções e empurra para o Erlenmeyer, tá? E nesse tipo de titulação, deixa eu pegar um aqui mais, esse aqui, ó. Então, aqui já tem duas soluções, tá? Então, nesse tipo de titulação, tá?
você pode já que está trabalhando com o sistema automático, né, já usar, por exemplo, um pH-metro. Está fazendo uma titulação ácido base, pode usar um pH-metro dentro da tua solução. Tá? Pode usar o indicador, tá? E pode usar no computador, ou pega os dados, depois joga no computador, né? Mas é um sistema bem mais sofisticado, né? É um sistema bem mais, digamos, automatizado, né? Do que a velha titulação que a gente está acostumado a fazer. Tá? Aqui tem outros tipos de tituladores, tá? Esse mesmo tipo. Aqui tem tituladores com auto-sampler, tá? Então, esse auto-sampler pode colocar uma série de amostras aqui, tá? E ele automaticamente vai mudando, tá? Tem a primeira amostra, a segunda amostra, a terceira, padrões, pode fazer padrões. É tudo automático, fazer de forma totalmente automática, tá? Dá até eu sinto saudade dos velhos, do nosso velho sistema de titulação, né? Clássico, tá? Com esse tipo de titulação. A gente tinha lá no laboratório de pesquisa e trabalhava com esse tipo um titulador com auto-sampler disso aqui. Nós pode colocar, pode ter auto-samplers redondos, quadrados, e aí a sucção, a introdução da solução, ele vai girando, né? Ou gira o pingador, ou gira a solução, esse aqui no caso gira a solução, ele vai passando. Então tem os padrões e tem as amostras, pode fazer quantas amostras quiser. Tá? E aqui nós temos, então, tendo dinheiro, tem tudo, né? Se compra tituladoras de diferentes tipos. Aqui no Brasil mesmo tem muito fabricantes desses equipamentos por todo o país.